Você que vai fazer FUVEST primeira fase nesse final de semana, fique até o final do vídeo porque eu farei uma revisão. Vamos começar então com essa primeira fase, onde caem 3 conteúdos em maior quantidade. Mas Arnaldo, quais são eles? Em primeiro lugar, em torno de 40 a 60%, exatamente o que você pensou, vestibulando, vestibulanda, dentre 4 até 6 questões, de 40 a 60% da questão da FUVEST, são de questões ambientais. Então hoje eu falarei muito ao longo desse vídeo, principalmente sobre questões ambientais. Mas não se iluda, tá bom? Porque também tem outros assuntos que caem bastante. O segundo lugar é Geografia Urbana, já que a especialidade da USP é Geografia Urbana, essa parte de cidade. E em terceiro lugar são conflitos no campo, Geografia Agrária. Então esse vídeo ele será pautado em 3 partes. A primeira que é questão ambiental, a segunda que é questão urbana e a terceira que é Geografia Agrária. É importante de você pensar que nós precisamos de alguns macetes. E, inclusive, dá uma olhadinha só. Vários alunos e várias alunas têm me falado, principalmente os meus alunos particulares ou então de cursinho, têm me agradecido bastante porque tudo que eu tenho falado tem lembrado muito na hora do vestibular. E olha só, tem uma pegada muito atual e muito de geopolítica também na FUVEST e principalmente de um teor mais crítico. Então, sempre se direcione. Ah, mas olha só, aqui o meu foco não é te falar todos os conteúdos, mas sim os que mais caem, para te garantir aí pelo menos uns 70, 80% dentro da prova da FUVEST. Lógico, isso é uma previsão. Não estou falando que eu vou acertar todos os assuntos. Mas vamos lá então te dar toda essa base para você ir melhor preparado e preparada para a sua FUVEST. Vamos pensar na questão ambiental, que nós temos as características da geografia física e também da geografia humana. Quando nós estamos falando da geografia física, você pode lembrar que existe o desmatamento, então tem aumentado muito o desmatamento, principalmente no arco norte, entre norte e nordeste, o Mato Piba ou Mapitoba, ou seja, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Piba, beleza? É importante de você pensar que essa região está crescendo bastante o agronegócio, só que por outro lado está causando um processo de desertificação no sertão nordestino. Sertão nordestino que ele é caracterizado principalmente por ser uma região semiárida, ou seja, chove um pouco no inverno, mas chove um pouco, tá bom? Só que com esse aumento do desmatamento e o crescimento do agronegócio, ou seja, você vai ter muita plantação e pouca floresta, você não vai ter tanta evapotranspiração. Não tendo tanta evapotranspiração, nós não teremos o quê? Muita chuva. Lembra do contexto de rios voadores? Pois é, eles não irão para o Nordeste e não vai chover no inverno, fazendo com que fique mais seco o clima e aumentando ou acelerando o processo de desertificação, o que não é natural no Nordeste. Muitas pessoas também se confundem com a arenização. Já a arenização ela acontece no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, no Pampa Gaúcho, principalmente pela intensa irrigação do solo. Os grãos grandes de solo, eles ficam nele, que é os grãos tamanho areia, e os grãos pequenos, que são os grãos tamanho silt ou fração silt e argila, acabam indo embora. Tá bom? Bem parecido com a lixiviação, onde os nutrientes eles vão embora. Esse solo ele vai ficar arenoso e é por isso que nós chamamos de arenização. Ou seja, está associado ao desmatamento? Está. Só que é principalmente por causa da irrigação, diferente da desertificação, que é um processo climático. No caso da arenização, é um processo de ocupação do solo. Além desse assunto, nós podemos lembrar também do aquecimento global e também do efeito estufa. Bom, o efeito estufa é quando os raios solares eles conseguem entrar na atmosfera terrestre por causa do albedo baixo da superfície terrestre, né, principalmente do asfalto e do concreto. Esses raios solares eles entram nesse concreto e eles acabam sendo formados em temperatura, ou seja, calor. Esse calor e essas ondas mais curtas, elas não conseguem passar a atmosfera, essa camadinha do efeito estufa, principalmente causado por gases com carbono, né, metano, dióxido de carbono e assim por diante. É importante você pensar, bom, o metano ele vem principalmente do pum da vaca, tá bom? E o dióxido de carbono, CO2, né, que é o gás carbônico popularmente chamado, vem principalmente da queima de combustíveis fósseis. Essa queima ela também pode provocar o quê? A chuva ácida, que vai corroer prédios, edificações, obras de arte, monumentos, pintura de carro, por exemplo, tá bom?
Então nós temos uma série de intempéries. Falando em intempéries, lembra sempre do que é o intemperismo, tá? Alguma coisa me fala que pode cair alguma coisa de intemperismo ou erosão. Erosão que está relacionado, por exemplo, né, a erosão laminar, ou seja, é o deslizamento de terra, e nós podemos falar que isso acontece muito nas favelas, né, que são os aglomerados subnormais, e também pode acontecer o intemperismo. O intemperismo é quando a água bate no solo, bate na rocha. Quando a água bate na rocha, você vai ter o quê? Primeiro, a quebra dessa rocha, que é o intemperismo físico, só que isso acontece também em lugares secos. O intemperismo físico, na verdade, ele é predominante em regiões secas, onde você vai ter a dilatação e a contração toda hora, tá bom? Dessa rocha. Por quê? Porque, bom, de manhã é super quente e à noite é super frio. Então ela vai acabar contraindo e dilatando e acaba rachando. Isso é intemperismo físico. O intemperismo químico, que é o segundo tipo que você precisa saber, é quando a água ela entra em contato com a rocha e altera quimicamente, decompõe essa rocha, formando solos. E nós temos o terceiro tipo de intemperismo, que é o biológico. Esse biológico é quando aqueles musguinhos, aquelas alguinhas ficam em cima da rocha, que aí muitas pessoas quando vão na cachoeira se acidentam por causa disso. Essas rochas, quando você pisa, elas são muito lisas. Olha só, mas por causa do musguinho, tá bom? Agora, quando a rocha ela é muito lisa e só tem ela, é porque aquele grão não, né? Aquela rocha rolou por muito tempo, por muito espaço, na verdade, uma distância muito longa, e acabou ficando mais esférico, tá bom? Ficando extremamente liso. E olha só, quando nós estamos falando do intemperismo biológico, nós podemos falar também das raízes das árvores que acabam entrando nas rochas e quebrando essas rochas. Mais assunto de questão ambiental que pode cair no vestibular? Sim. Nós temos a chuva ácida e a inversão térmica. Quando você tem a queima de combustíveis fósseis, você libera vários ácidos também. Esses ácidos eles acabam se misturando com a água. A chuva ácida ela é um processo natural, assim como o aquecimento global. Mas nós, seres humanos, nós podemos intensificar um pouquinho mais, tá bom? E é interessante de você ver que essa intensificação do aquecimento global e também da chuva ácida é principalmente causada pelo combustível fóssil, e aí pode cair no vestibular alguma coisa sobre carros elétricos, só que aí o Brasil que não tem tanta infraestrutura assim. Inclusive, matriz de transporte e matriz energética é um assunto que pode cair no seu vestibular, tá bom? Vou até falar, quer saber uma coisa? Vamos botar até um plus no final do vídeo, que é sobre a guerra da Ucrânia e também sobre matrizes energéticas, tá bom? E aí é o seguinte, quando nós estamos falando sobre essa questão da inversão térmica, lembra do famoso hamburgão. Por quê? O hambúrguer são 2 fatias de pão e uma de carne. O pão é como se fosse a massa de ar fria e a camada de ar quente é como se fosse a carne, tanto de hambúrguer, de animal, de soja, de vegetal, né? Enfim, não importa. Então você vai ter o pão e a carne. O pão é a camada de ar fria e a carne é como se fosse a camada de ar quente. Essa camada de ar quente ela acaba ficando presa entre as camadas de ar fria, ela não consegue subir nem descer, concentrando principalmente o quê? Concentrando a poluição. E aí as pessoas que têm rinite, assim como eu, e eu nesse exato momento que também estou doente, inclusive, por causa da variação do clima também e pela concentração de poluentes, acaba sofrendo um pouquinho mais, e por isso que nós temos o quê? Nós temos complicações um pouco maiores, mais pessoas ficando doentes no inverno e assim por diante. Lembrando que a inversão térmica acontece no inverno, tá bom? Agora, quando nós estamos falando de geografia urbana, é importante de você lembrar sobre a hierarquia das cidades e a conurbação. O que é conurbação? É a junção de 2 ou mais cidades. Quando você tem a conexão dessas cidades e principalmente o transporte coletivo conectando essas cidades, você vai ter a conurbação. Ou seja, as pessoas elas vão de um município a outro. E junto com a conurbação, você pode lembrar do movimento pendular, que é aquele movimento de ida e volta, eita caramba, do quê? Das pessoas indo e voltando de uma cidade para outra. Ou seja, elas dormem em uma cidade que geralmente nós chamamos de cidade dormitório e vão trabalhar em outra cidade, tá bom? Esse movimento que nós chamamos é um movimento pendular. Agora, é o seguinte, pode cair algumas outras questõezinhas, alguns outros conteúdos, tá bom? Quando nós estamos falando sobre a cidade, e principalmente sobre uma cidade global, assim como São Paulo, é uma cidade que ela é conectada com o resto do mundo, tá bom? Principalmente por bolsa de valores, e aí nós temos o meio técnico, científico e informacional, ou seja, é quando nós temos a técnica e a ciência, a produção, a indústria, produzindo cada vez mais através da aplicação da ciência dentro do método produtivo, e também da informação, com a veiculação de vários produtos e propagandas.
É importante nós pensarmos que o algoritmo ele fez uma revolução muito grande dentro do setor produtivo que intensificou e aumentou muito o fluxo de propagandas direcionadas para aquele público certo. Podemos pensar também em várias outras questões, por exemplo, a segregação socioespacial. O vestibular, a FUVEST gosta bastante de falar sobre isso, tá? Segregação socioespacial é quando você tem a separação da cidade dos ricos e dos pobres. Esses pobres que eles não conseguem acessar principalmente essas áreas mais nobres, essas áreas mais ricas ou as áreas centrais mesmo. Esses pobres que eles vão para as periferias, então é o processo de periferização, crescimento da cidade nas bordas, e esses pobres eles ficam principalmente em favelas, nos aglomerados subnormais como o IBGE chama. O que acaba acontecendo? Esses pobres eles acabam ficando sem onde ter que se localizar, não consegue pagar por uma casa e acaba ficando em ocupações, em moradias irregulares. E aí é que tá, né? Nós podemos associar, por exemplo, aos deslizamentos de terra, como eu falei no comecinho do vídeo. Essa população não vai ter uma infraestrutura e também não terá o quê? Não terá uma condição, uma oferta de serviço público, porque ali, teoricamente, o Estado não reconhece como uma população, como uma moradia. Inclusive, se o Estado intervém naquela região, o que acaba acontecendo? Ele precisa cobrar impostos, porque ele acaba reconhecendo aquela ocupação e aquela população ela não consegue morar naquela região. Você sabia disso? Então isso sai muito daquele senso comum nosso. Agora, quando nós estamos falando de geografia agrária, um detalhe, tá? Geografia urbana ainda pode cair sobre a verticalização. Crescimento de prédios no centro das cidades acaba impedindo com que haja uma circulação de ar maior também. Agora, em geografia agrária, pode cair sobre as grandes concentrações de terra, pode cair sobre as questões indígenas, assim como o assunto da redação do Enem, pode cair também sobre os quilombolas, a população ribeirinha que acaba perdendo suas terras para o agronegócio, para mineração e também para extração de madeira ilegal. É importante de você pensar dos latifúndios, então o agronegócio é pautado em 4 bases, que é latifúndio, monocultura, exportação e, olha só, maquinarização, tá bom? Muitas máquinas. E monocultura, claro. É importante de você falar, bom, peraí, o agronegócio ele foca na exportação, então a nossa alimentação ela vem do agronegócio, então será que o agro é pop mesmo? Não, ele é focado principalmente na exportação, na venda para outros países. Quem abastece, e 70% já vou te adiantar, olha só isso, 70% do alimento que vem no seu prato vem da agricultura familiar, você sabia disso? Pois é bastante coisa. A agricultura familiar ela é baseada em 4 pilares, policultura, minifúndio, mão de obra braçal, tá bom? E é importante de você pensar que é para subsistência, ou seja, para consumo interno, como eu acabei de falar. Agora vamos pensar também nessa questão da Ucrânia e das matrizes energéticas que eu falei que é o plus. Bom, quando nós estamos falando da Ucrânia e matrizes energéticas, a Ucrânia ela é uma região que a Rússia ela falou, não, peraí, mas essa região, a Ucrânia, ela tem um povo eslavo que tem uma proximidade muito grande com a Rússia. Mas lá na Ucrânia nós sabemos que passam gasodutos que são interessantes para a Rússia. Além do que, se a Ucrânia entrasse na OTAN, seria um perigo para a Rússia, isso eu estou falando da mentalidade russa, tá? Por quê? Porque a OTAN teria uma base militar do lado da Rússia, e isso poderia trazer um problema muito grande para a Rússia. E nesses gasodutos, né, que são dutos, ou seja, encanamentos que passam o gás natural para a Europa, que era uma das principais matrizes energéticas para a Europa, faz com que a Europa ela entre em crise. Muitas indústrias elas pararam de funcionar em uma boa parte e aí começou esse conflito, tá bom, entre Rússia e Europa. A Rússia e a Europa vivem se atritando. Então isso não é de hoje, tá bom, sobre essas ameaças e tudo mais. Só que o que acontece? Agora se intensificou com essa guerra na Ucrânia. Então, o que a Rússia chama de operações militares, mas nós sabemos bastante que é sobre guerra. É importante você pensar, bom, os europeus eles usam esse gás natural principalmente para aquecer as suas casas no inverno. E lembrando que o inverno na Europa, no hemisfério norte, é diferente do nosso no hemisfério sul. Na Europa acontece quando, né? O inverno no final e no começo do ano, por isso que o Papai Noel usa toda aquela roupa pesada. E o verão é no meio do ano, então por isso que a Rússia ela acaba folgando mais, principalmente no final para o começo do ano. E pode cair várias outras questões, por exemplo, matriz energética. O gás natural, ele não é um recurso renovável e ele não está associado com petróleo, tá bom? Ele acontece em rochas sedimentares, mas ele não está associado sempre com petróleo, tá bom? Pode ser encontrado separadamente também. Belezinha? Essa é a nossa revisão para a sua segunda fase. Já aproveita, se você gostou, na boa, me ajuda também, né? Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e suas amigas que tem muito mais geografia e atualidade para a sua segunda fase também. Grande abraço e bons estudos, até a próxima!